Eu sei que você está querendo ser a sua melhor versão em 2026, então seja bem-vindo a esse lado do YouTube. Oi, gente, eu me chamo Laura e eu sou apaixonada por observar comportamentos, padrões e tendências que nos ajudam a melhorar aquilo que a gente já não gosta em nós mesmos e que ajuda a gente a se aproximar dessa versão que a gente tanto almeja, tanto sonha. E hoje eu vou estar te ensinando alguns passos muito legais que podem te ajudar a ser uma It Girl em 2026. Mas não esse tipo de It Girl, e sim esse tipo de It Girl. Eu sou simplesmente obcecada por observar tendências do mundo da internet, do cotidiano das pessoas, o que elas fazem, como elas fazem. E eu andei observando algumas coisas muito interessantes que eu sinto que tem muito a agregar se você quer ser uma pessoa com esse estilo em 2026. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder os novos vídeos, porque eu tô sempre compartilhando algo que pode te ajudar de alguma forma a chegar mais próximo dessa versão que você tanto sonha, que você tanto almeja. E hoje, então, a gente vai falar sobre It Girl, que eu acho que é aquela mulher que ela é ela mesma, sabe? Ela não precisa de mais nada nem ninguém para fazer com que ela brilhe em qualquer lugar, em qualquer situação, e que é aquela diva que a gente ama seguir na internet, porque ela é simplesmente icônica. Eu acho que isso que It Girl significa para mim, e eu andei observando algumas coisas muito interessantes, então se você quiser, já pega um caderninho para você anotar todas as dicas e não perder nada, porque assim você já, quando precisar, é só consultar o seu caderninho. Uma coisa que eu venho reparado nos últimos meses é que agora, em 2025, com essa virada, a gente vai dar adeus ao minimalismo, a clean girl e a esse senso estético de tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo mínimo. E a gente vai dar as boas-vindas ao maximalismo. Então, se você, assim como eu, é uma Kakaraka Girl, este é o nosso momento de brilhar. Porque tudo vai ser muito colorido, muito cheio de vida, muito cheio de informação. E eu, sinceramente, adoro isso. Estava é, odiando essa fase do minimalismo, porque assim, eu tentei ser minimalista, mas simplesmente não combina comigo, não combina com a minha estética. Eu sou este caos que vocês veem aqui no canal e que gosta muito de muitas coisas. Então eu acho que talvez esse seja o nosso momento de brilhar. Então essa é uma das coisas que eu tenho observado e que, se faz sentido para você, talvez seja o momento de você abraçar. Em 2025 eu tive um pouco mais off, né, no sentido de exposição, e com isso eu pude observar mais alguns padrões. E eu vi que tem muita gente eh, saindo dessa massa de que todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é igual, e estão abraçando a sua própria autenticidade. E eu acho que isso é o must de uma it girl. É aquela pessoa que não segue todo mundo, que não é igual todo mundo. E eu acho que isso é um grande diferencial e uma grande aposta para você que quer ser uma it girl em 2026, que você quer se destacar. E eu acho que o que destaca a gente é quando a gente é diferente das outras pessoas. Porque se a gente é todo mundo igual, é como se a gente fosse todo mundo a mesma pessoa. E não faz sentido você acompanhar várias pessoas que são iguais, sabe? Me entendem? Eu acho que isso faz muito sentido. E é muito importante levar em consideração quando você estiver fazendo, criando a sua nova personalidade, se realmente você gosta disso ou se você só tá fazendo isso porque todo mundo tá fazendo isso e você quer fazer isso para se tornar parte de algo. Eu acho que isso é uma reflexão muito interessante da gente sempre ter conosco. E eu acho muito legal que as pessoas estejam abandonando essa ideia de que todo mundo tem que seguir a mesma coisa e estão criando a sua própria personalidade, a sua própria autenticidade. Eu sempre, sempre falo sobre isso aqui no canal e que é muito importante a gente ter isso conosco. O nosso próprio, nós somos singulares e eu acho que é isso que nos torna especiais. Anota isso, anota isso. E assim, eu posso estar delirando, mas eu sinto que tá surgindo algo mágico no anonimato. Na vida fora dos holofotes, da vida sem roteiro, daquilo que é simples, daquilo que é caseiro, sabe? Eu mesma
gosto muito de consumir conteúdos de pessoas comuns, de pessoas pequenas, de pessoas que compartilham seus dia a dias simples, sabe? Que não é tipo aquela coisa, tipo, que nem, por exemplo, como posso explicar? Tipo, ai, hoje eu tenho um evento para ir de tal marca. Hoje eu tenho gravação, não sei o quê. Porque assim, a maioria dos criadores de conteúdo são assim. Mas eu tenho gostado muito de acompanhar quem principalmente compartilha a vida comum, os dias comuns, as coisas comuns que todo mundo faz e que acaba gerando uma identificação e um acolhimento, porque você se sente acolhido pensando, nossa, a vida da pessoa que eu admiro é muito parecida com a minha, não é uma coisa muito fora da minha realidade, sabe? Aquela pessoa acorda, ela tem o trabalho dela e depois ela vive a vida dela e as coisas que elas fazem são coisas simples e admiráveis e que eu posso adicionar muito bem ao meu dia a dia, porque não é tipo uma viagem para Dubai, e sim não sei, uma tarde de pintura em cerâmica com as minhas amigas, sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa, para mim, tem muito mais valor do que essas influenciadoras gigantes que só compartilham viagens e eventos e esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que em 2026 as pessoas vão estar mais focadas em vidas fora do holofote. E eu acho que você ter essa estética mais misteriosa e mais comum e ao mesmo tempo com um toque de, não sei, magia, de romantizar o comum, eu acho que vai ser muito mais atraente do que você que tem tudo fácil. Sabe? Me entendem? Faz sentido esse pensamento para vocês? Isso não torna uma pessoa muito mais interessante do que uma pessoa que tem a vida igual de todo mundo, que, por exemplo, viaja para os mesmos lugares, que, sabe? Acho que faz sentido. Eu acho que se você é o tipo de pessoa que gosta de compartilhar sua vida na internet, o caseiro vai ser assim o mais icônico de tudo, sabe? Coisas caseiras, coisas reais, sentimentos reais, pessoas reais, é, não sei, planos reais, tudo que seja mais espontâneo, sabe? Que não tem um roteiro, sabe, por trás. Eu acho que tudo isso vai ser 1000 vezes mais interessante e faz com que você seja uma it girl, porque tipo assim, ai, você ao invés de postar uma foto perfeita posando, você posta uma foto espontânea com a sua família, sabe? Ai, eu acho que isso é muito mais legal e que usar as suas redes sociais como um diário, quem faz isso, gente, pra mim, it girl. It girl, assim, ó, com letras maiúsculas, sabe? Porque eu acho que é muito mais legal, sabe? Do que você postar as mesmas coisas que todo mundo posta. Eu acho que é simplesmente 1000 vezes mais legal. Aquelas pessoas que fazem dumps, ai, decorados, com fotos espontâneas. It girl. Apenas isso. It girl. Eu já falei várias vezes sobre isso e que é uma coisa que começou agora em 2025 e que em 2026 cada vez mais as pessoas vão estar buscando sobre isso, que são experiências reais e fora do digital. As pessoas vão estar cada vez mais conectadas com o mundo, porque a gente está percebendo que o digital deixa a sociedade doente. Então, cada vez mais as pessoas que pensam um pouco vão estar fugindo disso, dessa realidade, e vão estar procurando experiências que sejam pessoais, que sejam manuais, que sejam fora da tela, sabe? E eu acho que isso é muito, muito, muito incrível, muito legal, porque assim, eu reparei que a gente estava muito apegado ao digital por conta da pandemia. Eu posso estar errada, posso estar delirando mais uma vez, mas eu acho que a pandemia gerou esse desespero virtual de ver que as coisas estão acontecendo, de estar por dentro de tudo, de se isolar um pouco. E agora eu sinto que em 2025 a gente dissolveu bem essa ideia e voltou a querer estar ao ar livre, a estar com pessoas, a se reunir, porque a gente percebe cada dia mais o quão curta a vida é. Então a gente quer muito aproveitar e viver e fazer coisas. Então eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena a gente inserir no nosso ano de 2026. Então procurar mais experiências que sejam fora dessa tela, sabe? Então
Eu sei que eu gosto muito de compartilhar por aqui, eu espero que vocês assistam os meus vídeos, mas eu não quero só que vocês fiquem aqui consumindo conteúdo, sim que vocês saiam, que vocês explorem o mundo, que vocês façam coisas que vocês normalmente evitavam fazer por algum motivo, sabe? Isso serve pra mim também, porque apesar de amar estar no meu mundinho aqui dentro do meu quarto gravando pra vocês, a vida real é a vida que acontece lá fora. E eu já falei isso pra vocês várias vezes. E eu acho que cada vez mais a gente vai estar aplicando isso. E eu acho que isso são detalhes que fazem com que a gente seja mais interessantes do que a gente falar, tipo, eu passei o dia inteiro rolando no TikTok. Que vida é essa, gente? Que vida é essa? Isso não é um comportamento de uma it girl. Uma it girl é a pessoa que vai, que faz várias coisas, que passa horas pintando, passa horas lendo, passa horas muitas coisas. E a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas eu acho que então esse ponto de experiências fora muito mais interessante, muito mais legal e uma tendência para 2026. E uma coisa que eu acho muito interessante e muito legal é que assim, a internet, ela tem esse poder de criar coisas e todo mundo querer replicar essas coisas. Então, se você quer ser uma it girl em 2026, eu tenho um conselho muito claro de como você pode fazer isso. Você não vai ser uma diva labubônica, pistachônica, bobigudiana, sabe? Ou que se você gosta dessas coisas, que você tenha o mínimo de personalidade ao inserir ela no seu dia a dia, sabe? Porque cada vez mais as pessoas vão estar fazendo coisas que todo mundo vai fazer. Eu acho que 2025 foi um grande exemplo de todo mundo faz a mesma coisa, sabe? E eu acho que a gente pode ver isso, então, como eu disse, com os Labubus, com o Bobbie Goods, com o Pistache, com o Morango do Amor. E, gente, precisa todo mundo fazer a mesma coisa? Precisa todo mundo ser igual? Eu não gosto de morango. Por que que eu ia comer morango do amor só porque todo mundo tava comendo? Eu adoro Bobbie Goods, mas eu testo materiais diferentes o tempo todo. Eu não sei, sabe? Eu faço porque eu gosto, não porque todo mundo tá fazendo, sabe? Eu acho que é muito interessante a gente ter essa consciência do que a gente faz porque a gente gosta e do que a gente faz só pra seguir a corrente, sabe? E eu acho que a gente tem que se desvencilhar disso. Então não seja uma diva labubônica, tá bom? Seja uma diva babilônica. E já que a gente falou sobre Bobbie Goods, eu quero falar pra você se dedicar a um hobby. Pode ser a pintura, pode ser você colorir o seu Bobbie Goods, pode ser cerâmica, que teve muito em alta também em 2025. Pode ser. Como que chama aquilo? Esqueci o nome. Pode ser crochê, pode ser macramê, pode ser qualquer coisa, gente. Qualquer hobby manual que te faça sair um pouco da tela. Porque além disso ser ótimo para diminuir o teu tempo de tela, vai te fazer muito bem, principalmente para a saúde mental. E como é legal alguém perguntar: Nossa, que legal isso! E você falar: Eu que fiz. It girl! It girl máxima, assim. Eu acho que isso é muito legal, gente. E que isso te deixa mais interessante. Eu acho que ser it girl é você ser uma pessoa interessante. E puxando neste mesmo gancho, sobre ser uma pessoa interessante, eu acho que vai muito além da gente ser uma pessoa inteligente. Porque, assim, você saber sobre matemática, ciência, política, blá blá blá, todo mundo sabe, todo mundo briga por causa disso também. E eu acho que é muito interessante você ser uma pessoa interessante e informada de uma forma cultural. Sabe? Você sabe sobre arte, você sabe sobre filmes, você sabe sobre curiosidades do mundo, além dessas informações que a gente vê no jornal, sabe? Então você é uma diva além. Sabe? Você sabe de tudo. E isso te torna uma pessoa interessante, te torna autoconfiante, porque numa roda de conversa com outras pessoas, você vai ter assunto para conversar sobre. As pessoas não vão te achar entediante, não vão te achar chata. E o ser interessante também faz com que
você não seja aquela pessoa que é inteligente, que se acha inteligente e que corta todo mundo para falar sobre uma informação. Não, você agrega a conversa, porque você sabe uma informação que complementa algo que uma pessoa tá falando, sabe? Agora, vamos falar sobre estilo. Mas eu não quero que você encontre seu estilo universal. Eu não quero que você tenha no seu guarda-roupa as peças que estão em alta e que as pessoas estão divulgando no TikTok Shop. Eu quero que você tenha estilo próprio. O quão mais interessante e mais bonito é uma mulher que chega num lugar vestindo algo que valoriza o corpo dela e que ela realmente gosta e que faz parte do estilo dela e que não é uma tendência, mas ela tá icônica com aquele look e ela é maravilhosa daquele jeito, sabe? Uma das coisas que eu sempre admirei e que eu acho que faz a gente perceber assim claramente a diferença de talvez até classe, não sei. Mas é tipo assim, eu sempre fui em festas de família e pra mim as mais divas e icônicas eram as mulheres da família que estavam vestindo coisas que eu nunca tinha visto, mas que eram belíssimas e que estavam belíssimas nela, sabe? Do que aquelas pessoas que estavam vestindo a mesma blusinha que vende no fast fashion ou, sei lá, calças de alfaiataria, que é uma coisa que todo mundo quis vestir, que todo mundo quis usar, sabe? Então eu acho muito mais legal quem mistura estampas, quem usa vestidos de um jeito que é único, sabe? Muito mais bonito, muito mais legal e que trazem essa personalidade, sabe? Então, eu acho icônica. It girl máxima. Quem não segue tendências e quem cria o próprio estilo. Incrível, incrível. Eu sigo umas divas que moram na Espanha e que, curiosamente, todas são amigas. Mas elas são tão icônicas, tão maravilhosas, que eu fico assim, meu Deus, como é que pode, sabe? Assim, mesmo elas sendo amigas, cada uma tem um estilo diferente. Tem uma que é muito mística, tem uma que é minimalista, mas não de um jeito como todo mundo é. Tem uma que é apaixonada por natureza e trilhas, e tem uma que é um pouco mais elegante, sabe? E cada uma delas é diferente, e ao mesmo tempo elas parecem, sei lá, fadas, saídas de um lugar assim extremamente elas vivem no mundo delas e elas não estão nem aí, sabe? E eu acho isso muito legal. E principalmente quando as pessoas perguntam sobre as roupas delas e elas falam: "Ah, é de segunda mão". Ou seja, elas compraram essas peças em brechós, em bazares, ou ainda elas trocaram entre si essas roupas ou garimparam no guarda-roupa de mãe, vó, tia, primas, eu acho isso icônico. Teve uma, inclusive, que eu assisti um vídeo dela esses dias e que ela se mudou para a Austrália e ela falou que lá é muito comum quando uma pessoa se muda, tipo assim, ela tá lá num apartamento, quando a pessoa mudou do apartamento, é muito comum elas deixarem nas portas das pessoas coisas que elas não vão levar com elas. Então, essa moça recebeu uma sacola de roupa de uma estranha, provou, ficou com o que ela gostou, inclusive peças belíssimas, icônicas e assim muito únicas. E ela ficou com as peças e belíssimas, sabe, gente? Muito legal. E elas têm um estilo assim de usar peças vintages, peças fluídas, peças. Eu sou simplesmente apaixonada pelo estilo dessas meninas, assim. E eu acho que é isso que faz você ser uma it girl, sabe? É você vestir roupas que te fazem parecer uma fada, sabe? Sei lá. Ou te fazem parecer uma rockstar, sabe? Você segurar isso, você sustentar isso, sabe? Eu acho que isso grita it girl. E um exemplo, assim, já que eu falei dessas divas da Espanha, vou dar exemplo brasileiro de duas blogueiras aqui para não ficar muito longo o vídeo. Duas criadoras de conteúdo, né? A primeira, que eu acho assim icônica no quesito estética própria, é a Paty do Sublinhando. Se você não conhece ela, você precisa conhecer, gente. Porque ela tem uma estética muito dela, muito dela. Tanto que quem segue ela e vê alguma coisa assim
que lembra ela, fala: "Meu Deus, isso é muito a Paty sublinhando". Eu mesma mandei pra ela algumas fotos que eu tinha achado, assim, que, meu Deus, isso é a Paty, sabe. Porque ela tem uma coisa própria dela e ela segue isso, sabe, ela mantém isso, ela é constante com o estilo dela e não liga pra nada do que falam, sabe. Tanto que a Paty tá grávida e ela vai ter um neném agora por dezembro, janeiro, e simplesmente ela passou a estética dela para o filho dela. E eu achei incrível, porque foge do óbvio, foge do básico, foge do todo mundo faz isso, sabe. O bebezinho dela vai se chamar Joey, na verdade Joseph, e simplesmente o quarto da criança é belíssimo, é cheio de estampas, cheio de cor, porque isso é a mãe dele, sabe. E icônica, icônica. Ela passou a estética dela pro bebê, gente. Maravilhosa. E outra que eu gostaria de citar aqui é uma que ela simplesmente é maravilhosa, simplesmente pelo fato de que ela inspira outras mulheres a gostarem de si mesma, que é a Gabs. Hey Gabs. É o Instagram dela. E, gente, ela é uma diva mid-size que ensina e mostra sobre autocuidado, autoamor, sobre cuidar do seu corpo porque você ama ele e não porque você odeia o seu corpo, sabe? E assim, pra mim, ela é uma diva, porque ela sustenta looks, mesmo que marquem, mesmo que, sabe? Ela é uma diva e ela inspira outras mulheres a serem uma diva. Então, se você é uma diva que inspira outras divas, você automaticamente é a diva maioral. It girl máxima, sabe? É esse tipo de pessoa que você tem que buscar ser. Uma pessoa que levanta outras pessoas. Eu acho que isso divino, sabe? Eu poderia ficar horas citando criadores de conteúdo que eu amo acompanhar e que eu penso assim, meu Deus, um dia eu queria ser um tantinho assim como elas, porque elas são it girls, sabe? Mas vamos continuar aqui com é, coisas que te fazem ser uma it girl. Então eu vou pegar aqui o tablet para estar lendo para vocês, tá bom? Leitura. Eu acho simplesmente chiquérrimo quem sempre anda com um livro na bolsa, quem sempre tem um livro do lado da cabeceira, quem sempre que você encontra fala: "Ah, eu terminei de ler tal livro e tô lendo outro". It girl. Apenas. Mulheres que abraçam a sua beleza sem modificar nada de quem são. Divas supremas que elas apenas fazem coisas que realçam a sua beleza natural, sabe? Tipo, uma maquiagem bem leve, um vestido que abraça o corpo delas, assim, ó. Divas, divas demais, gente, divas demais. E eu acho um luxo quem é assim muito mais do que quem gasta milhões em cirurgias estéticas ou estética de uma moda geral. Sei que certas coisas estéticas, sim, eu acho que faz sentido, mas mudanças muito radicais, eu sou completamente contra. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele e te fez perfeita. Então, do jeito que você é. Então, eu não sou a favor de quem faz mudanças muito radicais, mas assim, isso é opinião própria também, né? Cada um com a sua opinião. Mas eu amo quem abraça quem realmente é e todas as suas belezas, sabe? Eu acho isso lindo, 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 lindo. Falando nisso, eu gosto muito de mulheres que usam acessórios fixos. Eu acho muito it girl. Tipo, a pessoa tá sempre com o mesmo brinco, com o mesmo colar, com as mesmas pulseiras, mesmos mix de anéis. Ou a mulher que tá sempre com acessório. Tipo, ela troca, mas ela tá sempre de acessório. Você nunca vai ver ela sem acessórios. It girl, it girl. Seguindo nessa linha de estilo, assim, eu acho que divas que fazem penteado. Mas eu não tô falando penteado tipo que nem esse meu, sabe? Só um rabo de cavalo ou um coque simples. Não. Esse tipo de penteado, sabe? E eu me esforço todo dia pra ser um pouco como essas divas, porque eu acho icônico, sabe? Eu sempre tô de penteado, cada dia um penteado diferente, tentando colocar acessórios também na cabeça diferente. E eu amo, amo ser assim, sabe? Eu gosto muito, eu acho muito legal mulheres que mesmo com seus 20, seus 30 e poucos anos, continuam fazendo penteados icônicos como se a gente fosse popstar. It girl, apenas. Divas que têm casas ou quartos com personalidade. E talvez eu me encaixe um pouco nessa, né? Mas eu amo, gente. Se você, assim como eu, gosta de uma casa com cor, com vida, parabéns. It girls.
pessoas que colecionam coisas. Sem palavras, gente. Eu acho icônicas pessoas que colecionam qualquer coisa, seja foto, lembrança de viagem, colher, livro, ímã, garrafa. Você coleciona coisas, ou ainda você tem uma caixa toda decorada, enfeitada com memórias, ou um bullet journal de memórias. It girl. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre uma coisa que eu acho muito legal e que se você faz isso, para mim você perfeita. Pessoas que não têm medo de mostrar o que gostam, sabe? Tipo assim, você é fã, sei lá, da Hannah Montana e você não tem medo de mostrar isso. Você é fã do Harry Styles e você não tem medo de mostrar sobre isso. Você é fã, sei lá do que, mas você não tem medo de mostrar que você gosta de uma música, que você gosta de um livro, que você gosta de um filme, que você gosta de uma série, que você gosta de um ator, de uma atriz. Que você não tem vergonha de mostrar do que você gosta, ou seja, sei lá, um hobby, alguma coisa. Porque você acha que os gostos femininos são importantes. E eu acho que só de você fazer isso, você é uma diva. Porque ao mostrar o que você gosta, você inspira outras pessoas a fazer o mesmo, sabe? E eu acho icônico, icônico. Diva maioral. It girl, sabe? E eu acho que com essas coisas que eu falei aqui pra vocês, deu pra entender que no final, você ser você mesmo e você deixar isso resplandecer é o suficiente. É quando a gente. Ser uma it girl é quando a gente não segue o que todo mundo faz. A gente cria o nosso próprio mundinho. E eu acho que isso é incrível. Então, que em 2026 você possa ser um pouco mais você mesma. Um beijo, feliz ano novo e eu vejo vocês no ano que vem. Tchau!